Então nós temos aqui três mães, ou seja, Aleph Men Shin. Do ano são o calor, o frio e o temperado. O calor é criado pelo fogo, o frio é criado pela água, o temperado do fôlego decide entre eles. Adivinha qual é o fôlego? Senão o Ruach. O Ruach em movimento através do sopro. Então esse é o terceiro capítulo, quinto verso do Sefer Yetzirah, livro atribuído ao nosso mestre, o patriarca Avraham Avinu. Shalosh Shemot Aleph Men Shin B'Shanachun Kara B'Kum Nivra Me'eshikach Nivra Me'mayim Veruch Merach Nivrach Metan. Então o ano ele é dividido em três partes básicas, e assim existe o verão, né, que é tido como quente, o inverno, que é frio, e eles são como tese e antítese, ou seja, complementos opostos ou opostos complementares em relação a cada um. Que nós vamos ver em relação também aos humores, né? Quando a pessoa tendemos a falar assim, aquela pessoa é mais fria ou aquela pessoa mais calorosa, né? Em relação a recebimento, em relação aos humores. Então, referente às duas estações, primavera e outono, então elas se formam conjuntamente. Então, primavera, tem até o termo Tel Aviv, a gente vê, né, o florescer, enquanto o outono é o oposto, né, que é esse recolhimento através do frio. Então, fala-se delas como estações temperadas, e elas são a síntese. Aqui nós vemos o conceito, como traz no livro, dentro, de um ciclo entre opostos. Esse ciclo, como muitos outros, está constantemente oscilando entre dois opostos. Mas seja qual for, no caso, a direção que esteja operando essa força, essa mudança, ela deve passar através do seu ponto médio. Então tem até uma piada racídica que fala que o relógio parado ele acerta 2 vezes num dia. E assim também indo no calor ao frio, como o inverso, ou do frio para o calor, né? O ciclo tem que atravessar por uma estação temperada. É a hora do ciclo que esse é o tempo definido, por isso que o Sefer Yetzirah estabelece que o ciclo é o reino domínio do tempo. Então nós temos o decorrer do tempo e o ciclo, que são essas mudanças de temperatura no decorrer do tempo. No ciclo anual, o inverno ele está relacionado e representado pela letra Men, que Gemátria equivale a 40. O verão pela letra Shim, né? Então, as duas estações que são temperadas, ou seja, é um contraponto entre ambas, ou dentro do aspecto da cozinha, quando ao morno, nós chamamos de Aleph. O ciclo completo vem então definido pelas letras Men, Aleph, Shim e Aleph. Mashá, assim se considera o paralelo entre essas letras, que corresponde ao tetragrama. Não. Aqui nós temos uma tríade no Yud, Kei, Vav, Kei. Não. Nós temos exatamente as 4 letras. Tal combinação está extremamente relacionada a algo diferente no tetragramaton. Então, nesse tetragramaton, né, no Shem Hashem, as letras Yud, Rei, Vav, nós temos a tese, a antítese e aquilo que liga, que é a síntese, né? São vistas como opostas e representam a tensão e o equilíbrio. A antítese é o ponto médio, que conecta as duas letras do tetragramaton. E o rei também é um ponto de tensão. Então aqui nós temos um exercício que pode ser feito dentro tanto da nossa intenção como do sopro, com as 3 letras, tanto com Yud, com Kei, que aqui nós chamamos de rei para não pronunciar o nome sagrado, e o Vav. O temperado vem interessante que ele vem da palavra Revayar, que é o uso da palavra que é proveniente da própria literatura judaica. Mas interessante que esse termo também é visto como abundância, como no verso assim traz em Tehillim, exatamente no famoso Salmo 23, minha taça é abundante, ou seja, minha taça é Revayar. Então se recorde nesse verso que alguns mecumbalim, alguns cabalistas encontram uma alusão aos 221 portais ou portões, como já foi discutido. E aí vem um dado interessante como uma Hazará, como
uma revisão, que fica uma pergunta no ar para vocês. Vocês conseguiriam me explicar o que são os 221 portões? Uma razão para que Revaiá seja usado para denotar a primavera e o outono é que estas eram as estações da colheita na nossa Terra Santa, em Eretz HaKodesh Shelanu. Então aqui a gente tem um Mekol, ou seja, a fonte mais óbvia para o uso desse verso: atravessamos pelo fogo e pela água. Tu nos trouxestes ao Revaiá, ou seja, atravessando-os pela ou temperatura, ou pelo humor, ou por uma estação do ano até uma outra, tu nos traz através com tua abundância, como consta e traz no Terrilim, ou seja, no Salmo 66, verso 12. Embora alguns comentários traduzem Revaiá também como abundância, como eu disse anteriormente, no contexto, depende-se que temperado parece uma interpretação mais lógica. Então aqui nós temos que o conceito e a palavra Revaiá pode ser também tanto abundância como temperado. Então isso indica que o desejado sentindo entre o fogo e a água. Então o Sefer Yetzirah, ele também usa essa palavra com esse significado. E é importante notar que no Talmud, ou seja, na parte da nossa tradição oral, interpreta que o fogo e a água, neste verso, denotam um outro adendo, que pode ser uma outra correlação, que são estados psicológicos. O Midrash igualmente interpreta o fogo e a água como referência a dois tipos opostos também de processos de purificação, aqui ditos como purgatório, que na verdade são estados do Gehinnom, ou níveis do Gehinnom. Lembrando que em 7 céus tem 7 estados de Gehinnom. O fogo é a superabundância da sensação e também está relacionado à culpa. A água, por outro lado, denota a falta de sensação e está relacionada à depressão. Deus nos livre. Então, o Revaiá é então um estado mental perfeito entre os dois extremos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem pessoas que vivem culpadas ou culpando alguém, e tem pessoas que vivem deprimidas ou deprimindo alguém. Então, Deus nos livre a esses dois sentimentos. Revaiá, então, é o estado mental perfeito entre esses dois extremos. Por exemplo, não estar deprimido é estar consciente, estar apto, estar vivo, estar agradecendo o momento. Não ter sentimento de culpa ou não estabelecer que alguém é o culpado é saber que existe uma força maior que a tudo rege, que é o Borei Olam. Algumas autoridades também, tanto na Alahá como na Kabbalah, admitem que a palavra Revaiá está relacionada com a palavra Yoré, e a gente tem Yoré Dear, por exemplo, na Alahá, que denota as primeiras chuvas outonais. Então isso é muito interessante, que quando a gente vê, por exemplo, tanto no Terrilim, com alguns textos assim, vem as chuvas outonais, a gente vê que aqui vem uma fonte, um fluxo de bênçãos e uma mudança de consciência e percepção. Só coisas boas, muita alegria.